Naquela época, estava ocorrendo uma diáspora ambiental, ou seja, um movimento populacional para o norte e sudeste do Brasil, numa calamidade que atingia tanto ricos quanto pobres. No Nordeste brasileiro, aproximadamente 180 mil pessoas morrendo de fome, 200 mil pessoas morrendo por doenças e endemias. Ao final do horror, mais de 1 milhão de pessoas mortas nas regiões afetadas em finais dos séculos XIX e meados do século XX. Em aproximadamente 1584, tivemos o primeiro relato de seca feito pelo padre jesuíta Fernão Cardim, onde 5.000 índios fugiriam do sertão para o litoral e a perda de cultura de cana e aipim. Entre os anos 1790 e 1793, tivemos outra grande seca, onde o governo colonial já estabeleceria severa punição ao corte de florestas, onde teríamos também secas e muitas doenças, e chegaria a nomear um juiz conservador das matas. Em 1799, o jornalista e escritor Euclides da Cunha relatava uma desordenada ambição dos habitantes de Pernambuco e da Bahia, destruindo as matas que abundavam e que agora ficavam a distâncias consideráveis. Nas primeiras décadas do século XIX, uma grande seca na região do Rio São Francisco, com 500 pessoas morrendo de fome em meio ao aumento da varíola. Já em 1832, uma grande seca no Ceará, onde as pessoas trocavam ouro por farinha, e em 1833 e 1835, a grande seca chegaria em Pernambuco. Entre 1877 e 1879, houve a grande seca no Ceará, com população de 800 mil habitantes, 120 mil foram para a Amazônia, 68 mil foram para outros estados e metade da população de Fortaleza pereceu. Conforme texto descrito por historiadores, os adultos mais abastados iam montados a cavalo, seguido por carros e bois cheios de mulheres e crianças e a bagagem. Na retaguarda, vaqueiros e ajudantes conduziam o que restava do gado. Os pobres seguiam a pé na poeira das estradas. Os adultos conduziam as crianças menores. Seguiam puxando o que restava do rebanho de cabras, vacas e o cachorro de estimação. Estes eram conhecidos por retirantes ou flagelados. Essas pessoas miseráveis eram perseguidas e expulsas ao chegar em alguns povoados, devido ao temor por saques nos comércios ou armazéns. Nessa época, a cidade de Fortaleza ficou conhecida como a capital do desespero, passando de 21 mil habitantes para 130 mil habitantes. Para agravar o quadro, um surto de varíola dizimaria milhares de pessoas. Em 1878, a capital da província do Ceará contabilizaria 1.004 mortos causados pela varíola, devido ao agravamento das condições sanitárias. Somente mais de um século depois, em janeiro de 1994, as ossadas dessas vítimas foram encontradas em uma vala comum.
Devido à seca, a flora e fauna praticamente desaparecem da vista. Nas províncias do Nordeste, as economias já abaladas pela crise do algodão, muitos fazendeiros vendiam seus escravos para o sul do país. Muitos escravos morreriam de fome, outros fugiriam para os quilombos, também já em penúrias. Mulheres se prostituíam em troca de comida, enquanto furtos, fome e sede se avolumando, aumentando as preocupações das autoridades. O escritor e farmacêutico Rodolfo Teófilo escreveria, horrorizado: a peste e a fome matam mais de 400 por dia em Fortaleza. Esse mesmo farmacêutico desenvolveria por conta própria e a contragosto do governo a fabricação da vacina contra a varíola, distribuindo-a nos subúrbios de Fortaleza. Indignado com as notícias quanto à miséria do Nordeste que chegavam à corte, o imperador Dom Pedro II chegou a dizer: não restará nenhuma joia da coroa, mas nenhum nordestino morrerá de fome. Em 1915, foram oficialmente criados no Ceará os campos de concentração contra os flagelados. A razão para o uso dessa estratégia seria os temores por saques e invasões realizados pelos flagelados detidos, conforme ocorrido em 1877. O vulgo popular pejorativamente conheceria esses locais como os currais do governo. O primeiro campo de concentração de 1915 motivaria a escritora Raquel de Queiroz a escrever o livro O 15. Nesses locais de concentração, no bairro do Alagadiço, em Fortaleza, estima-se o ajuntamento de 8.000 pessoas atendidas pelo governo sob vigilância de soldados. Durante a seca de 1932, retornariam os campos de concentração no Ceará em 5 cidades, onde aproximadamente 73.000 pessoas estavam confinadas. Em 1909, durante o governo de Nilo Peçanha, foi criado o IOCS, Instituto de Obras contra a Seca. 10 anos depois, em 1909, durante o governo de Epitácio Pessoa, o IOCS foi transferido para Denox, existindo por mais de um século até a atualidade, com sede em Fortaleza. Para amenizar o deslocamento dessas populações nordestinas, foi improvisado pelo povo a condução por caminhões, principalmente durante as eleições e romarias. Essa forma de transporte consistia inicialmente em adaptar bancos em forma de tábuas na carroceria do veículo, como assentos para os passageiros. Essa forma de transporte foi popular e pejorativamente nomeada como pau de arara, pela forma em que muitos passageiros sentam-se juntos e lado a lado, semelhante às araras. Ainda hoje, vemos essas conduções em pequenas cidades do Nordeste. Nessa época, o coronelismo utilizava o assistencialismo como a entrega de água em alguns locais, o transporte de pau de arara, etc., para a garantia de votos. Infelizmente,
A influência política em meio ao sofrimento dos miseráveis ocorria com bastante frequência. Em algumas situações de seca mediana, era vantajosa para essas famílias poderosas manter a dependência hídrica com poços, barreiros, caminhões-pipa, etc., como forma de poder. A falta de água, alimentos e oportunidade de trabalho, principalmente no sertão e agreste da região nordeste, obrigava essas pessoas a buscar proteção com esses poderosos latifundiários. Infelizmente, e até os dias atuais, a manipulação nociva de recursos públicos para combate à seca sofre desvio criminoso para beneficiar parentes e políticos nessas regiões. A ideia de desvio da água do Rio São Francisco, ligando rios do Ceará, já existe desde a época do Império. No passado, o imperador Dom Pedro II já mandara elaborar projetos para o desvio do rio. Porém, faltaram recursos e conhecimentos técnicos. O trabalho físico para desvio das águas do Rio São Francisco começaram em 2007, durante o governo Lula. Atualmente, apesar de redução no projeto original, compreende os eixos norte e leste, com a construção de mais de 700 canais de desvios já concluídos. Finalmente, como reflexão popular, é importante a conscientização ambiental quanto à manutenção de matas ciliares do rio e seus desvios e o controle das irrigações próximas para evitar a redução anormal da vazão e volume das águas.